Êxodo 40, a Bíblia Ordem Cronológica, página 149. Pause o vídeo e leia Êxodo 40, de 1 ao 14. Aí vai para aquele assunto que eles vão ser consagrados, é uma semana de consagração, né, e aqueles sacrifícios todos que têm que ser feitos religiosamente, igual ao que Moisés prescreveu por ordem do Senhor, tá certo? Números capítulo 3, do versículo 5 ao 13, vai falar sobre as obrigações dos sacerdotes, né? Nesse momento que fala sobre chamar a toda a tribo de Levi, e diz aqui em Números 3, verso 5, o Senhor disse a Moisés, mande chamar a tribo de Levi e apresente ao sacerdote Arão para auxiliá-lo. Aqui é o momento em que o Senhor resolveu substituir, ao invés de fazer aquele resgate de todos os israelitas, de todos os primogênitos, na verdade agora os levitas seriam substitutos destes primogênitos. O ministério antigo era feito por esses primogênitos, né? O sacerdócio antigo. Agora o sacerdócio foi entregue especificamente à família de Arão, e os levitas são encarregados de auxiliar os sacerdotes ou os sacerdotes no tabernáculo, tá certo? É esse o momento então que você deve marcar aí. É muito importante esse texto de Números 3, do versículo 5 ao versículo 13. Só tem que lembrar também essa questão quando diz aqui que se outra pessoa não autorizada se achegasse ao tabernáculo, teria que ser executada. Aqui fica claro que os levitas teriam que cuidar também da proteção do tabernáculo, os guardas do tabernáculo, tá certo? Também não só era questão de carregar água para as ofertas, né? E lenha para o sacrifício, e todas as coisas, mas carregar o próprio tabernáculo, mas agora eles teriam que ser os guardiões, tá certo? Bom, versículo 11 ao 13, o Senhor diz, eu mesmo escolhi, embora a gente saiba que, a gente viu na história que quando Moisés desceu do monte e perguntou, quem está aqui comigo, quem está do lado do Senhor, a tribo de Levi se achegou a ele, a tribo dele no caso. E aí, depois que foi ordenada a matança dos idólatras, Moisés declarou naquele dia, imediatamente, que eles estavam agora, naquele momento, sendo consagrados ao Senhor para os trabalhos do Senhor. Ok, meus amados? E aí, seguindo o texto, você vai falar, aí vai ver sobre a família ou os clãs de Levi, não é? Certo? As famílias de Levi, tá também em Números 13, do versículo 14 em diante, vai falar lá no versículo 16 que a contagem dos levitas, todos os levitas, né, do sexo masculino, teria que ser feito de um mês para cima, certo? Então o clã dos Gersonitas, Gerson, acho que era filho de Moisés, né? Gersonitas eram 7.500, né, 7.500, e eles se acampavam a oeste do tabernáculo. O líder dos Gersonitas era o Eliasaf, foi de onde eu tirei o nome para o meu primogênito, Asaf, né? Chama de Asaf, Eliasaf, filho de Lael, certo? Então, o clã dos Coatitas também, pertencente à tribo de Levi, tinha 8.600 pessoas e eles se acampavam ao sul, né, do tabernáculo. O líder era Lisafã, filho de Uziel. Lá no versículo 32, você vai ver que o principal líder dos levitas era Eleazar, filho de Arão. O clã dos Meraritas tinha 6.200 homens. O líder era Zuriel, né, filho de Abiail. E eles acampavam-se ao norte do tabernáculo. Então, no versículo 38, vai dizer que Moisés, Arão e seus filhos acampavam-se no lado leste do tabernáculo. Ora, nós sabemos que o tabernáculo ficava de frente para o leste, de frente para o nascente do sol. Logo, os sacerdotes, a família sacerdotal, né, os filhos de Arão, acampavam-se na entrada, ou no lado por onde as pessoas teriam que entrar. Ok? O versículo 39 vai falar do número total dos levitas, que era 22 mil os homens contados a partir de um mês, os levitas. 22 mil homens. Números 3, versículos 40 ao 51, vai falar dos resgates dos primogênitos, mas esse resgate dos primogênitos é somente o que passou desses 22 mil, porque foram contados os primogênitos de Israel, o número deles era 22.273. Então, se nós temos aqui 22 mil levitas e 22.273 israelitas primogênitos, pronto, só passou 273 no caso, e o resgate desses primogênitos então iria acontecer, depois da consagração dos levitas, tá certo?
Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Veja aí, Êxodo 40, versículo 34 e 35. Não é a última vez que isso vai acontecer, essa nuvem de glória enchendo o lugar santo e o lugar santo, o santíssimo, não é? Nós vamos ver depois, na época que o templo for construído, isso vai acontecer algo similar, semelhante. Tá certo, queridos? Bom, vamos lá. Se observarmos do versículo 1, perdão, o próximo texto vai falar, vai falar das ofertas trazidas ao tabernáculo, né? E em número 7, versículos 8, Moisés ouvia a voz que falava com ele, no meio dos querubins, acima da tampa da arca, que é o propiciatório. Bom, página 158, da Bíblia em ordem cronológica, parte B, tem o início do ministério sacerdotal, Levítico 9, que vai começar do versículo 1, pelo menos até o versículo 23, porque a primeira semana é a semana de consagração do sacerdote. Não sei se vocês viram nos vídeos anteriores, onde eu coloquei assim que era obrigatório que os filhos de Arão, ele também permanecesse na tenda do encontro durante uma semana, dia e noite ali, a consagração sendo feita. E agora seria o início do funcionamento do tabernáculo em si, né? E aí, logo na página 159, logo depois que Moisés pede esses animais para o sacrifício, né, vem a questão do fogo estranho, que causa a morte de Nadab e Abiú. São 4 filhos de Arão: Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. E infelizmente aqui vai acontecer o trágico logo no praticamente o primeiro sacrifício, depois que eles passaram aquela semana sendo consagrados, certo? O início do ministério deles, a inauguração do ministério aconteceu com esse estranho fato da morte deles, pelo que diz aqui, ou pelo que narra a nossa Bíblia aqui em ordem cronológica, tá certo? Vamos lá, Levíticos capítulo 10 vai falar sobre isso, sobre a questão do fogo estranho, que é uma coisa polêmica. Tudo quanto é polêmico, porque não ficou muito claro no texto, então não tem como você afirmar ou refutar outras afirmações ou afirmativas de pessoas que exploram o texto, e aí cada um fica falando o que acha melhor, é esquisito. Mas eu vi alguns comentários teológicos aqui, e a primeira coisa que eu anotei é que a alegria desse início, né, a glória do Senhor estava ali, né, o povo estava muito satisfeito com aquele tabernáculo que tinha terminado de ser feito, o ministério sacerdotal iria começar ali, e aquela alegria ela foi refreada, ela foi reprimida pela morte dos 2 filhos mais velhos, né, do Arão, certo? Então, até aquele momento, o Santo dos Santos era frequentado somente por Moisés, e o ofício sacerdotal, que funcionava no santo lugar e no átrio exterior, né, estava iniciando, era a primeira semana, certo? Aí aconteceu esse acidente terrível. Então, nenhuma instrução foi dada especificamente sobre essa questão da queima do incenso para os filhos de Arão. Eu acho que eles começaram errando, porque eles começaram, mexendo naquilo que ninguém autorizou, ninguém falou que era para pegar. Esse é um problema muito sério. Tem tanta coisa escrita aqui, eu estou até pulando, porque é tão repetitivo, e tão assim, milimetricamente explicado, sabe? Você pode fazer isso, mas não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Aí não tem uma ordem específica quanto a isso, e eles vão mexer logo com incenso. Nós sabemos que o fogo tinha que sair do altar do holocausto para ir lá para o altar do incenso. Eles usaram o incensário comum e pegaram lá o incenso santo. Não era autorizado, não tinham sido orientados por isso, né? Para isso, né? Tá certo? Então, não se sabe ao certo o que eles fizeram, mas supõe-se que eles ofereceram incenso de forma inadequada e foram punidos com morte. Futuramente nós vamos ver aí alguém que simplesmente estendeu a mão para segurar a arca, porque a arca ia cair, e morreu também, né? Bom, então, por não conhecerem os pormenores das regras, profanaram, né, o incenso, profanaram a liturgia lá e acabaram morrendo. Então vamos fazer algumas observações contextuais que podem, né, indicar quais tenham sido os erros que eles cometeram em um ato tão simples. Pegaram o incenso, colocaram no seu próprio incensário e colocaram um fogo qualquer lá, e isso foi muito ruim aos olhos de Deus, que os matou. O primeiro ponto é que cada um tomou o seu próprio incensário, como eu havia falado. Eles não usaram o altar do incenso, mas cada um usou um incensário particular. O segundo ponto é que eles ofereceram incenso ao mesmo tempo, quando devia ser um por vez. Não é 2 sacerdotes, é um por vez. Então, aqui esse negócio de os 2 oferecendo incenso
um incensozinho pessoal, particular. Lembra um pouquinho a história do Caim e Abel, né? 2 irmãos querendo oferecer alguma coisa ao Senhor para ver realmente quem é aceito. Aqui os 2 dançaram, sem música. Terceiro ponto, oferecer incenso logo no início era a função do sumo sacerdote. Ou nessa primeira semana seria o sumo sacerdote, que iria pegar o fogo lá no altar do holocausto e iria levar para a presença do Senhor. E a gente tem alguma orientação sobre isso, mas isso era para acontecer no dia de Yom Kippur, sabe? Outubro. Nós aqui estamos em abril. Bom, isso está em Levítico 16, versículo 12 e 13. Eles ofertaram incenso em honra ao Senhor, mas em hora não autorizada. Êxodo 30, versículo 7 e 9, vai dizer que os sacrifícios deveriam ser feitos de manhãzinha e de tardezinha, ou quase para o anoitecer, né? A última parte da tarde, das 3 às 6, vamos dizer assim, das 15 às 18 horas aqui no Brasil. Bom, tem mais um ponto, eles colocaram fogo comum e não fogo tirado da oferta no altar do holocausto. O último ponto é que diz e que foram oferecer incenso embriagados. As tradições judaicas dizem isso. Nós vamos ver um texto lá na frente que vai falar isso, da proibição de sacerdote tomar vinho ou qualquer bebida antes de exercer sua função no tabernáculo. E o último ponto, provavelmente o incenso não fora posto ou não fora composto seguindo todas as regras dadas a Yahvé. Quem sabe se era o incenso mesmo santo ou se era um outro incenso que não atendia a todas aquelas regras. Então, a expressão aí, versículo 1, quando fala incenso, não especifica se era o incenso santo ou um outro qualquer, tá bom? Morreram no santo lugar. Pergunta afirmativa, ou provavelmente eles quiseram ir até a arca. Como é isso? Porque diz que o fogo saiu da presença ou da parte do Senhor. Saiu o fogo da parte do Senhor, pode ser que tenha sido saído do próprio incenso e pegou neles. O Senhor se manifestava ali, né, na tampa da arca, que é o propiciatório. Mas no versículo 4, nós vamos ver alguma coisa sobre isso. Deixa eu ver aqui se eu acho. Peraí. Então Moisés chamou Misael e Elzafã, filhos de Uziel. Venham cá, tirem os seus primos da frente do santuário. Veja bem, né? Não era no lugar santo nem no santo dos santos em que eles estavam. O local de oferecer sacrifício era no lugar santo. Então eles estavam também no lugar errado. Eles caíram ali entre a bacia, né, de purificação e a tenda propriamente dita, onde está o lugar santo e o lugar santíssimo. Então, quando diz no versículo 3 que Arão não comentou nada, ele viu que seus filhos tinham cometido um erro grave contra Yahvé. Agora, o sucessor de Arão seria Eleazar. Eu acho que Arão, ele ficou muito triste. Qual é o pai que não ficaria triste vendo 2 dos seus filhos mais velhos morrerem numa lapada, como diz aí, né? De uma vez. Então é isso. Eu quero que vocês imaginem o que foi que fez com que ele ficasse calado. Eu acho que Arão, ele já tinha errado contra Deus. E ele não tinha recebido uma punição digna. Mas agora os filhos deles fizeram um negócio assim, parecia ser tão simples, né? Porque comparando aqui o pecado dos filhos de Arão com o pecado de Arão, era para ele ter sido fulminado na hora, né? Totalmente fulminado, né? Se for olhar. Então Arão ficou calado ali. Eu acho que uma das coisas que pesou foi isso. Diz aí a Bíblia que ele viu que os filhos tinham errado. Mas eu acho que ele viu foi o seguinte: olha, se eu tivesse recebido a devida correção pelos meus atos, não aconteceria coisa diferente do que aconteceu para os meus filhos. Ele ficou quietinho. E eram 4 filhos. Moisés poderia ter chamado os irmãos, mas já pensou os irmãos para puxar 2 irmãos mortos, 2 irmãos vivos para tirar 2 irmãos mortos. Chamou os primos, né, que não estavam tão perto, assim, não eram tão próximos, tá certo? Chamou os primos. Então é melhor colocar 2 primos, né, do que os próprios irmãos. E aí eles foram levados para fora do acampamento. Veja aí, quem estava numa situação tão boa, né, lugar santo, local onde ele podia ter acesso ali, sabe, a presença de Deus, totalmente privilegiado, ninguém não autorizado poderia chegar lá, agora foi colocado lá fora do acampamento por ordem do Senhor, porque o Senhor os matou. E aí o Arão e os outros irmãos que ficaram, os outros filhos que ficaram vivos, tiveram que ficar sem chorar, sem guardar luto, porque se eles fizessem isso, é como se eles estivessem discordando da punição de Yahvé. Então Moisés disse: os outros podem chorar, vocês não, continuem aí, continuem até terminar o prazo da consagração de vocês, senão vocês vão morrer, não saiam daí. Ó, que coisa mais estranha, não é? E outra coisa também, eu acho que o Moisés não quis que os próprios irmãos tocassem nos que morreram, os irmãos vivos, para a questão de contaminação, que nós vamos ver lá na frente, é um bocado de lei sobre a questão de purificação.